Como a loratadina funciona? Farmacocinética da loratadina. RSA, 12 anos, residente de Ipiaú, Bahia, negro, é atendido no ambulatório de sua cidade, queixando-se de prurido nasal associado a rinorreia, obstrução e espirros em salvas há 2 semanas. Relata ter mudado de casa no mesmo período. Os sintomas começaram em contato com o novo quarto, que está empoeirado e mofado. Nega quadro infeccioso anterior, febre e possibilidade de tabagismo passivo. Ao exame físico, encontra-se reg lote corado hidratado. Pesou 34 kg. Base nasal hiperemiada, cavidade nasal com presença de corrimento hialino, orofaringe tossilas sem alterações. O médico estabelece o diagnóstico de rinite alérgica e prescreve loratadina. Mas como esse medicamento funciona? Como ele interage com o corpo? Vamos conhecer um pouco sobre esse medicamento. A loratadina é um antihistamínico de segunda geração, agindo mais nos receptores periféricos de histamina. Os fármacos de primeira geração inibem a ação da histamina no cérebro, causando sedação, sendo relativamente substituídos pelo de segunda geração, que não possuem esse efeito. Dessa forma, a loratadina não é sedativa. A loratadina é administrada geralmente via oral, sendo metabolizada primariamente no fígado, se transformando nos metabólitos ativos desloratadina e descarboetoxiloratadina. Os seus efeitos estão mais associados a esses compostos, que são ativados com o processamento da loratadina no fígado. A loratadina impede a ação da histamina. Mas que composto é esse? A histamina é sintetizada e liberada por diferentes células humanas, especialmente basófilos, mastócitos, plaquetas, neurônios estaminérgicos e células gastrointestinais, sendo estocada em vesículas ou grânulos liberados sob estimulação. Os efeitos da histamina são mediados pela sua ligação com 4 subtipos de receptores: receptor de histamina H1, H2, H3 e H4. Todos esses receptores pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G. O receptor H1 é responsável por muitos sintomas das doenças alérgicas, tais como o prurido, a rinorreia, o broncoespasmo e a contração da musculatura lisa intestinal. A ativação do HR1 estimula as vias sinalizadoras do fosfatidilinositol, culminando na formação do inositol trifosfato, que aumenta as concentrações de cálcio intracelular, e do diacilglicerol, que causa a ativação da proteína quinase C. Essa proteína quinase C, ativada pelo diacilglicerol, gera uma transdução de sinal que ocasiona na síntese de mediadores inflamatórios que vão ativar os mecanismos dos sintomas alérgicos. Como antihistamínico, a loratadina e os seus metabólitos inativam ou competem pelo receptor H1 de histamina, impedindo a ligação da histamina e evitando os seus efeitos na célula-alvo. Dessa forma, inibe os efeitos alérgicos e inflamatórios. Os antihistamínicos não impedem a liberação de histamina, mas diminuem os seus efeitos nos tecidos. Observando o corpo humano, é possível descrever a farmacocinética da loratadina, ou seja, o que o corpo humano faz com o medicamento, por meio da absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A maioria dos fármacos anti-H1 apresenta boa absorção quando administrados via oral, como é demonstrado pelo fato de que eles alcançam níveis plasmáticos efetivos dentro de 3 horas após a administração. Com a loratadina não é diferente. Ela é rapidamente absorvida no tubo digestivo e atinge o seu pico de concentração de 1 a 2 horas. É importante citar a participação da glicoproteína P, amplamente distribuída entre os tecidos. Ela é uma proteína de membrana que participa contra a absorção da loratadina como bomba de efluxo, uma vez que busca retirar o fármaco de dentro das células para o meio externo. Após a passagem pelas células intestinais, a droga é transportada pela circulação enterohepática até o fígado e passa rapidamente pelo efeito de primeira passagem, gerando uma série de metabólitos, principalmente a partir das enzimas da superfamília citocromo P450, a CYP ou CYP, como a CYP3A4 e CYP2D6, sendo que seu principal metabólito ativo, a descarboetoxiloratadina, 4 vezes mais ativo do que a própria loratadina, atinge concentração máxima no sangue de 3 a 4 horas após a administração. Além disso, a loratadina também é convertida em desloratadina.
A loratadina, por ser um fármaco de boa solubilidade, cruza facilmente as membranas celulares, o que também facilita a sua biodisponibilidade. E biodisponibilidade é a quantidade de medicamento administrado que é aproveitado pelo organismo. A loratadina possui um bom volume de distribuição aparente no corpo humano, cerca de 120 litros por quilo, o que revela sua alta concentração tecidual se comparada com a concentração na circulação sistêmica. Tendo em vista que o sangue é um meio aquoso e o fármaco possui baixa hidrossolubilidade, proteínas plasmáticas irão realizar o transporte pela circulação com afinidade de 97 a 99%, sendo que a afinidade de seu metabólito ativo é de 73 a 76%. Dessa maneira, a fração livre no sangue passa pela parede dos capilares e vai para o tecido intersticial até alcançar as células-alvo com receptores histaminérgicos para exercer sua ação farmacológica. E na medida em que uma porção do fármaco passa a sair do sangue e ir para os tecidos, as moléculas ligadas às proteínas vão se desprendendo para equilibrar a relação de afinidade e passam a se tornar livres, passíveis também de irem para o interstício. Nesse ponto, a loratadina já viajou pelas células intestinais, pela circulação enterohepática, passou pelos efeitos de primeira passagem no fígado e já foi liberado na corrente sanguínea para alcançar os tecidos e atingir as células em que exerce sua ação. Agora o fígado volta a captar esse medicamento para torná-lo, em grande parte, mais facilmente excretável. O principal metabólito da loratadina, a descarboepoxiloratadina, é primeiro glicuronidado pela enzima UGT2, B10 e depois hidroxilado pela enzima CYP2C8, para se tornar a 3-hidroxidesloratadina, passando por uma glicuronidação adicional para se tornar mais facilmente excretado. Esse processo revela a transformação da loratadina e de seu metabólito ativo em moléculas maiores e mais hidrossolúveis, processo fundamental para facilitar a excreção. A loratadina possui uma meia-vida curta, de 6 a 7 horas, mas seu principal metabólito ativo tem uma meia-vida mais longa, perto de 24 horas, o que facilita a administração diária desse medicamento de 24 em 24 horas. A excreção da loratadina se dá principalmente por duas vias. 40% é excretado via renal, passando pelos processos de filtração glomerular e secreção tubular até ser eliminado na urina, e 42% é misturado aos sais biliares e eliminado nas fezes. É possível lembrar também que esse medicamento pode passar para o leite materno, por isso é indicado a interrupção da amamentação nos momentos de uso do fármaco. Após entendermos o mecanismo de ação da loratadina, fica mais fácil perceber que esse fármaco obteve sucesso terapêutico para o caso clínico do nosso paciente. Agradecemos a atenção de todos.